Glória a Deus, graça e paz, queridos. Quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Preste bastante atenção nessa noite. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Curva a sua cabeça um pouquinho, ore comigo aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos nessa noite aqui por Ti, nós estamos aqui por causa do Senhor, Pai. Estamos aqui por causa da Tua palavra, do Teu reino, da Tua obra em nossas vidas. Estamos aqui por causa do chamado que cada um de nós ouvimos de Ti. Estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro e nos trouxe e nos fez povo Teu, Senhor, quando ainda estávamos em trevas, em pecado, perdidos em nossos delitos e pecados, mas nos resgataste da nossa vã maneira de viver e nos trouxeste para o reino do Filho do seu amor. Por isso nosso coração se alegra nessa noite em cultuar, em celebrar, em glorificar o nome do Senhor. Pedimos uma vez mais, fala conosco através da Tua palavra, pelo Espírito Santo, revela o Teu coração para os nossos corações, que a Tua vontade, Senhor, seja feita nessa noite, a Tua palavra seja ministrada e como um fogo vivo possa nos consumir por dentro, como um martelo que esmiuça a penha, como a espada de dois fios que vai entre juntas e medulas, entre a divisão da alma e do espírito, aleluias, para promover a Tua vontade em nossa casa e nesta igreja, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, um dia Deus chamou Abraão, essa história é muito conhecida. Você percebe que de tempo em tempo Deus chama homens. Você percebe que desde o Éden, o primeiro homem que Deus fez, que tinha comunhão com Ele, e depois perdeu essa comunhão, essa aliança, Deus providenciou ali no Éden aquele sacrifício do cordeiro, que nós sabemos que foi um animal, foi imolado para cobrir as vergonhas de Adão, para ele continuar tendo um acesso a Deus, mesmo que limitado, mas tendo um acesso a Deus. Até que ali em Gênesis 3,15 Deus proveu, ou Deus falou de uma promessa que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E nós sabemos que a semente é o próprio Jesus que veio e de fato na cruz pagou os nossos pecados e pisou na cabeça de Satanás, expôs publicamente sobre os principados e potestades, venceu, conquistou o reino para mim, para eu e você. Só podemos entrar no reino de Deus com o novo nascimento, sim, nascendo da água do Espírito, pelo batismo, mas só podemos entrar no reino de Deus porque Jesus abriu a porta do reino que estava fechada por causa dos nossos pecados. Havia uma separação entre nós e Deus, os nossos pecados faziam separação, mas Jesus entrou no meio, irmão. Ele comprou a briga, Ele pagou o preço, Ele pegou a minha dívida e a sua dívida e foi lá e cravou na cruz e nos deu acesso a Deus.
Só estamos aqui porque Jesus morreu e ressuscitou e nos deu acesso a Deus. E esse é o Evangelho, eu gosto sempre de lembrar. Agora nós lemos sobre Abraão. O que acontece? Os anos se passam e Deus recorrentemente tem falado com alguns homens que ouvem a sua voz, homens e mulheres. E um dia, quando a terra estava muito desviada do propósito de Deus, homens ainda da geração de Adão estavam servindo deuses, até que um homem que veio da descendência de Adão, de Sete, depois de Noé, Abraão, ouviu a voz de Deus no seu tempo. Ouvindo a voz de Deus, obedeceu a vontade do Senhor e seguindo pela fé o propósito de Deus. E nós conhecemos quando em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio do teu povo, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. São promessas poderosas, feitas pelo próprio Criador, aquele homem. Abraão, ele junta a sua família e parte rumo à terra que Deus havia de mostrar a ele. E o tempo passa, Deus faz promessa de um herdeiro para Abraão. Abraão, como nós sabemos, tinha sua esposa Sara. Sara era estéril, não podia gerar. Mas Deus disse para Abraão, até então Abrão e Sarai, disse para Abraão que ele teria um filho, o seu filho das suas entranhas, com a sua esposa legítima, Sara, e que de Abraão Deus faria uma grande nação e através dele abençoaria todas as nações da terra. Essa bênção de Abraão, irmão, para você ter uma ideia, chegou até eu e você, porque antes de Jesus, há milênios atrás, Abraão creu em Deus, e a Bíblia diz que pela sua fé tão extraordinária, isso foi lhe imputado como justiça. Naquela época era como se Abraão fosse um justo diante de Deus, porque ele ouviu a Deus, creu na voz de Deus, acreditou no que Deus falou e cumpriu a sua palavra, sem titubear, sem duvidar. Ele foi naquilo que Deus falou para ele, ele cumpriu aquilo que Deus falou, e ele se tornou como se um justo, ouvindo aquilo que Deus disse. Mas nós lemos um pouquinho adiante, irmão. Deus fez uma promessa para Abraão e para Sara, que daria um filho. Abraão tinha uma impossibilidade, já era velho, a sua esposa também, e era estéril. A sua impossibilidade aumentou, porque os anos passaram, a partir do dia que Deus fez a promessa, e 25 anos se passaram após a promessa. Você já pensou? Deus fez uma promessa, Abraão tinha 75 anos, e com 100 anos se cumpriu a promessa. Se com 75 anos já era um idoso, irmão, imagine com 100. Mas o fato é que com 100 anos Deus veio a ele, veio diante de Sara, sua esposa, trouxe um renovo nas suas vidas, e Sara gerou Isaque, ficou grávida do filho que Deus havia prometido. Amém? Sara duvidou por um momento quando Deus disse, mas a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus disse que Ele ia fazer conforme Ele fez, e Deus não volta atrás na sua palavra. Amém? Aquilo que Deus promete, Ele cumpre, irmão, e vai acontecer, como de fato aconteceu na vida de Abraão. A sua esposa ficou grávida e ela teve Isaque, e os anos se passaram. Deus vem de novo diante de Abraão, e nós chegamos aqui no texto que eu li, Gênesis 22, versículo 10. Deus chama Abraão e diz: Abraão, pega o seu filho, o filho a quem tu amas, e leva no monte e sacrifica ele para mim. Esse era o teste, esse era o momento do teste real, da prova verdadeira de fé. Não bastasse todos os anos que ele passou esperando, agora com a bênção recebida, Deus pede a bênção para ele. Irmão, Abraão entrega, Deus entrega a bênção para ele, mas Deus pede. E sabe o que Abraão faz? Abraão entrega. Os crentes da atualidade, irmão, pegam a bênção que Deus dá e fogem da igreja. Os crentes da atualidade pegam aquilo que Deus dá e esquecem de Deus. Abraão recebeu aquele milagre de ter um filho com 100 anos, e a sua esposa também, idosa. Depois de ser estéril, Deus faz um milagre, abre a madre da mulher e dá um filho para eles. Alguns anos depois, o
o garotinho já crescendo, formoso aos olhos do pai e da mãe. Deus vem a Abraão e fala: Abraão, dá o seu filho para mim num sacrifício no monte. Abraão fica quietinho, irmão, não conta para Sara, não conta para ninguém. Ele simplesmente vai adorar o Senhor como era de costume. Ele simplesmente vai buscar o Senhor, vai fazer um altar a Deus e vai invocar o nome do Senhor. Ele diz para sua esposa: olha, nós vamos adorar o Senhor. Sai ele com o filho e com os seus servos e com os jumentos e parte para a terra de Moriá. E ali Abraão leva o seu filho para ser sacrificado no monte Moriá, que nós entendemos hoje é o Monte Sião, onde está Jerusalém, onde está a cidade santa. Irmão, Abraão caminha 3 dias. Quando chega no monte, ele não tem dúvida do que Deus falou com ele. Ele sobe no monte com seu filho para cumprir a palavra de Deus. Irmão, quantas vezes algumas palavras que Deus fala comigo, com você, são difíceis de cumprir. Nós negociamos com a nossa alma. Palavras boas, palavras de bênção, palavra de prosperidade, palavra de porta aberta, nós recebemos isso com o coração tão aberto. Mas pode ser que uma palavra de exortação ou repreensão, ou uma palavra de despertamento, nós fechamos um pouco o nosso coração. Eu sei, eu creio que Abraão saiu da sua casa por dentro entristecido, mas ele queria agradar a Deus acima das suas expectativas humanas. O seu desejo era de agradar a Deus. Não importa o que iria acontecer, o seu desejo era ser fiel a Deus. E Abraão vai para o monte, irmão. E aí eu quero perguntar para você nessa noite, com base no texto que nós lemos: você é do tipo de pessoa que começa algo e não termina? Não vou só perguntar para você não, será que nós somos do tipo de gente ou de pessoa que começa a fazer alguma coisa e para pelo caminho? E começa um ano com muita fé, mas passado 2, 3 meses depois a gente recua, volta à estagnação da vida. Começa um projeto muito animado, daqui a pouco esmorece, volta atrás ou para. Será que nós somos o tipo de gente que se propõe a fazer algo com muito desejo e ânimo, mas depois volta atrás? Por que eu estou falando isso, querido? Porque Abraão foi chamado por Deus, eu e você também fomos chamados por Deus para um propósito sobre a terra. Deus nos fez promessas sobre essa terra, amém? Esse homem estava ouvindo o que Deus tinha para a vida dele, e um dia ele foi surpreendido por um pedido de Deus. Que pedido é esse? Deus me dá o que eu mais desejava e pede de volta? Abraão estava sendo provado, esse era o teste da fé, a prova da sua fé. Estava sendo provado para quê, irmão? Por que nós somos provados? Qual é o propósito da prova? Quando você faz uma prova na escola, qual é o propósito da prova? Ser aprovado. Se Deus nos prova, o intuito é de sermos aprovados, subirmos um pouquinho mais no nível da fé, na escada da fé, subirmos um pouquinho mais no propósito de Deus, provado para ser aprovado. Quando Deus nos chama muitas vezes, como chamou Abraão, para o último estágio, ou para um nível muito alto, irmão, para e pensa um pouquinho, será que nós estamos indo? Será que nós estamos indo até o fim com Deus? Será que nós, na fé, será que eu e você, na caminhada cristã, estamos indo até o fim com Jesus? Será que de fato nós largamos tudo para seguir Jesus? Será que de fato nós estamos vivendo pela fé do Evangelho? Preste atenção, irmão, Deus é fiel para cumprir, e nós somos fiéis para obedecer? Deus é fiel para cumprir o que Ele falou, mas eu e você somos fiéis para obedecer a sua voz? Será que se Abraão não obedece a voz de Deus, não obedece o que Deus falou, Deus cumpriria na vida dele? Não se engane, irmão, promessas são cumpridas mediante a obediência do Filho de Deus. Se não há obediência, se não há rendição ao propósito, não há cumprimento de promessa. A promessa está atrelada à obediência, anexada à obediência do servo. Deus é fiel para cumprir? Sim, Deus é fiel, Ele é imutável. Mas será que nós somos fiéis para obedecer a sua voz? Irmão, por tantas coisas que esse homem passou, Abraão passou pela prova da obediência, foi aprovado. Abraão passou pela prova do desprendimento,
Foi aprovado, ele deixou tudo para trás para seguir a voz de Deus. Saiu às cegas entre aspas, saiu no escuro, ouviu a voz de Deus e saiu, não sabia para onde ia. Já pensou? Foi provado na obediência, passou na prova, no teste, passou. Foi provado no desprendimento das coisas humanas, passou no teste. Deixou as coisas para trás e seguiu a voz de Deus, passou no teste. Foi aprovado na adversidade, pois passou por muita adversidade, até se cumprir a promessa, foi aprovado. Abraão passou no teste da submissão à presença de Deus. Nós lemos o texto, e o versículo de número 12 diz assim: então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão, no versículo 12? O versículo 12 é a primeira resposta de Deus pela obediência. Por temer e não negar, Deus disse para ele: você não me negou o teu filho, o único, porquanto agora eu sei que você teme a Deus. E que Deus está dizendo? A resposta de Deus é para ele: você é obediente, você não nega a Deus, você é temente a Deus. Olha o que Paulo diz a Timóteo, irmão, a carta de Timóteo, 2 Timóteo 2,11: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Olha aqui, irmão, Deus permanece fiel, não é para ser fiel com o infiel. Ele permanece fiel porque é caráter dele. Ser fiel é a essência de Deus. Deus não pode mudar, Deus não pode ser infiel, ele é fiel sempre. O ser humano, ele tende a ser infiel por causa do pecado, mas Deus não é infiel. Agora o que ele está dizendo? Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se nós morremos com Jesus, também com ele viveremos. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Aí ele diz: se o negarmos, também ele nos negará. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus respondeu a Abraão. Abraão passou no teste da obediência diante da sua prova. Irmão, cá para nós, você está sendo provado nesses dias em alguma área da sua vida? Você está sendo provado por Deus em alguma área da sua vida? Preste atenção. Na prova se requer a obediência. Abraão estava passando no teste da obediência, porque ele não duvidou da voz de Deus, ele foi para o compromisso com Deus. No capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 18, Abraão também recebe uma resposta de Deus, quando Deus, após ver a sua obediência, o entrega uma bênção. Porque em toda prova que eu e você, quando passarmos por ela em obediência, quando passarmos no teste, quando formos fiéis, dentro da prova Deus nos dará a sua bênção. Dentro mesmo da prova Deus nos dará a vitória e confirmará sobre nós o seu propósito. Abraão é provado, Gênesis 22, 1 e 2 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esta é a grandeza, irmão, da fé de Abraão. Abraão não duvidou, ele simplesmente pega o seu filho e vai para o monte. E o que vai acontecer nesse caminho? 3 dias de viagem. Quando Abraão chega perto do monte que Deus mostrou para ele, Abraão diz assim: olha, os moços, vocês fiquem aí, os jumentos fiquem aí. Abraão pega o seu filho, o moço, ele pega a lenha e pega o fogo, e eles sobem o monte. Quando Abraão fala para os servos ficarem, Abraão diz assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. A primeira palavra e a primeira declaração de fé de Abraão, ele estava levando o seu filho para o sacrifício, mas ele disse para os seus servos: nós vamos lá adorar e nós voltaremos para vós. Ou seja, eu vou adorar com o moço, com meu filho, mas nós vamos voltar aqui.
Gênesis 22, 7. Então falou Isaque a Abraão, a seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão deixa os servos lá e diz: a gente vai voltar daqui a pouquinho. Sai caminhando para o monte. No meio do caminho, Isaque diz: meu pai, cadê o cordeiro? A lenha está aqui, o fogo está aqui, mas cadê o cordeiro? Aí Deus responde para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Se o cordeiro estava sendo o próprio Isaque. Mas Abraão lança duas palavras de fé: nós voltaremos e Deus proverá. Nós voltaremos porque Deus proverá. Nós voltaremos para casa porque Deus vai prover. Você está entendendo, irmão? Na sua prova, quando você é obediente, ouve a voz de Deus e age por fé, você volta para casa e Deus provê para você. Aleluias. Abraão acreditava sem duvidar no seu coração. O escritor aos Hebreus disse: sendo-lhe dito em que Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abraão sabia, irmão, se ele matasse Isaque em cima daquele monte, Deus o ressuscitaria, porque havia uma promessa sobre a vida de Isaque. Por isso que quem tem promessa de Deus não morre, irmão. Abraão sabia que Deus poderia o ressuscitar se ele o matasse no monte. Tiago 2,23 diz: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus por essa prova tão terrível, por não recuar, por não voltar atrás. Ele foi chamado amigo de Deus porque foi até o fim com o Senhor. Porque somos provados, irmãos, porque somos provados em várias áreas da nossa vida, seja a área espiritual, seja a área financeira, material, relacional. Por que somos provados? Tiago 1,3 diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Muitas vezes é para ter paciência, é para aprender a esperar em Deus. Hebreus 11,1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha a palavra prova aqui, irmão. Está dentro do contexto da fé. A fé é o firme fundamento, é algo que fundamenta aquilo que nós esperamos. E ela é a prova, é a realidade, é o que faz ser real as coisas que nós não vemos, que são materializadas mediante a obra de Deus, na confiança que temos nele. Isso é fé. Em Pedro 1,7 ele diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé muitas vezes é provada, porque para Deus ela precisa ser preciosa como ouro e precisa passar pelo fogo para ser lapidada. Abraão estava sendo provado na fé para ser aprovado no propósito divino. Quantas vezes somos provados e não entendemos o porquê? Quantas vezes passamos pelas provas e não entendemos o porquê? Você vai entender até o final, irmão. 1 Tessalonicenses 2,4: mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os corações. Nós somos provados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. O que estamos falando é de Deus, a palavra que pronunciamos é a palavra de Deus, e muitas vezes somos provados para falar aquilo que Deus quer que falamos. Muitas vezes somos provados por viver o Evangelho. Isso faz parte da vida, irmão, cristã. Ninguém está alheio a isso. Nenhum crente é imune à prova. Abraão estendeu a sua mão naquele dia com um cutelo para imolar o seu filho. Olha o que vai acontecer aqui nesse monte. Abraão, junto com Isaque, prepara um altar de pedras, colocam a lenha sobre o altar. Depois Isaque é colocado sobre a lenha, amarrado seus pés e mãos, e Abraão se prepara para imolar o seu filho a Deus. Mas acontece algo. No momento que Abraão levanta a sua mão para matar o seu filho de fato,
o anjo do Senhor bradou. E ele disse: Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. Preste atenção nessa frase aqui de Deus, irmão. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste. Na prova que eu e você passamos, nós precisamos ouvir essa voz. Na prova que eu e você passamos em nossa vida, nós precisamos ouvir essa voz. Agora eu sei que temes a Deus. Será que Deus não sabe? Deus não olha para o seu e para o meu coração e não sabe que nós o tememos? Irmão, o temor não é algo fictício, o temor se dá na prática. Será que Abraão não temia a Deus? Sim, esse era um homem piedoso, temente a Deus, mas Deus leva ele no extremo. Vamos ver se você me teme mesmo. Vamos ver se você me respeita mesmo. Vamos ver se você me considera mesmo, se você me ama mesmo. Vamos ver se essa fé que você tem é verdadeira. Você fala que é crente, que está na igreja, que ouve a palavra. Você fala que você é evangélico. Você fala que você lê a Bíblia. Vamos ver. Vamos até o fim comigo. Vamos ver se você suporta. Vamos ver se você aguenta o tranco até o final. Será que você é capaz de aguentar? Porque se você diz que você tem aliança comigo, você diz que você tem um propósito comigo, vamos ver. Me dá o que você tem, tudo que você tem, o que é mais precioso para você. Será que você negocia na sua alma? Ou será que você entrega verdadeiramente? Em Abraão, irmão, é o tipo de crente fiel. É o tipo de crente que vai para o céu. Custe o que custar na sua vida. Perca o que tiver que perder na sua vida. Doa o que tiver que doer na sua vida. É o crente que vai para o céu. Porque ele não negocia com a sua alma. Ele adora a Deus até o fim. Ele vai com Deus até o fim. Aleluia. Aí Deus, através de uma manifestação teofânica, o anjo do Senhor, Deus diz: Abraão, não firas o menino. Não faça isso. Agora eu sei que você teme. Agora eu sei que você é fiel. Eu sei que você faz tudo por mim. Eu sei que a sua vida é minha. Eu sei que a sua alma é minha, o seu coração é meu. E nada é maior do que eu dentro de você. Pense nisso, irmão, nessa noite. Porque Deus pediu tudo o que era mais importante e precioso para aquele homem. Deus não pediu qualquer coisa, não. Deus pediu o que era mais precioso e valioso, o que ele esperou por 25 anos e que veio por um milagre. Não veio de qualquer jeito, não. Veio por um milagre de Deus. Deus provou o seu coração, provou a sua vida. E Abraão passou no teste, irmão. Fez a prova, tirou 10. Ele não tirou 7, não tirou 8, não tirou 9. Ele tirou 10 na prova. Na prova que ele estava diante de Deus, ele tirou 10. Deus disse: para, não faz isso. Você está ficando doido. Não vai fazer isso, rapaz. Eu sei que você faz. Não precisa fazer. Se fosse o caso, ele faria, mas não precisa fazer. Eu sei que você teme. Irmão, Deus está precisando de filhos, de cristãos nesse tempo, nesse nível. Gente desse jeito. Cristão à moda da Bíblia. Crentes à moda da Bíblia. Não a moda moderna. Não a moda gospel. Não, Deus está querendo crentes à moda bíblica. Cristã verdadeira. Que vai até o fim, irmão. Jesus foi até aquele madeiro, até aquela cruz. Foi até o fim. Jesus não negou, irmão. Não negociou. Ele foi até o fim. Muitos homens e mulheres foram até o fim e não negociaram. Abraão ouviu a voz de Deus audível naquele monte. Diz: Abraão, não faças tal, não estenda as suas mãos. Agora eu sei que você teme a Deus. Você não me negou. A grande questão está aqui, irmão, no negar. Você não me negou o que você tinha de mais precioso. Deixa eu ler para você esse versículo 12 em 3 versões diferentes. Na NVT, Nova Versão Transformadora: não toque no rapaz, disse o anjo.
não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, o seu único filho. Agora na versão, a mensagem: não baixe a mão sobre o garoto, porque ele estava com a mão estendida, com a faca. Não baixe a mão sobre o garoto, não toque nele. Agora eu sei o quanto você teme a Deus e como é destemido. Você não vacilou em pôr seu filho, seu amado filho, sobre o altar e oferecê-lo a mim. Agora a versão da Bíblia Viva diz assim: deixe o rapaz viver, disse o anjo, não lhe faça nada, bem sei que Deus está acima de tudo em sua vida, pois não me negou nem mesmo o seu amado filho, o seu único filho. Irmão, bem sei que Deus está acima de tudo em sua vida. Está acima do teu filho, da tua mulher, da tua casa, do teu carro, do teu dinheiro, das tuas amizades, de tudo. Está acima de tudo. A resposta de Deus, irmão, a grande prova de Abraão foi que no versículo do 15 ao 18, Deus lhe deu uma bênção no meio da prova. Irmão, tem muito crente passando por prova e murmurando, sabia? Está reclamando, está um perrengue, as coisas não mudam, não vai, não vem, não acontece, mas também não ora, também não jejua, não busca a Deus, não lê a Bíblia, não tem compromisso com Deus e fica reclamando, batendo cabeça. Parece que vive numa prova constante. Agora esse homem aqui não estava reclamando, irmão. Pegou o seu filho inocente, que não sabia de nada. Sua esposa ficou em casa na sua tenda sem saber o que estava acontecendo. Confiava no marido. Vou levar o Isaquezinho para a gente fazer uma oração junto, para a gente adorar o Senhor. A gente vai oferecer um sacrifício lá no monte, esposa. Daqui uns 6 dias, uma semana a gente volta, tá bom? E foi com o filho para oferecê-lo a Deus. Irmão, você está achando que Deus, o Deus que nós servimos, o eterno, o Jeová, o Todo-Poderoso, vai pedir o filho de alguém, para esse alguém imolar esse filho em qualquer altar e matar? Deus não vai fazer isso, irmão. Deus fez com Abraão porque Deus provou a fé dele, mas Deus jamais permitiria que o seu filho fosse morto naquele monte. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Levíticos 18, 21 diz assim: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Levíticos 21 e 2. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado, o povo da terra o apedrejará. Existia uma lei em Israel, que Deus não permitia que os israelitas sacrificassem os seus filhos. Pasme, irmão. Muitos israelitas no passado, vivendo fora da aliança com Deus, sacrificavam os seus filhos a Moloque. Você sabia que Salomão, no final da sua história, já avançado em dias, idoso, entrando na terceira idade, com muitas mulheres, fez aliança com nações pagãs, e havia mulheres no seu reinado que adoravam falsos deuses e divindades, e algumas das suas mulheres serviam a Moloque. E essa divindade Moloque dos amonitas recebia os filhos que eram sacrificados no fogo. Deus jamais seria considerado um Deus como Moloque, que recebe o sacrifício humano. Deus jamais poderia ser considerado como esse Deus pagão, falso, esse Deus maligno que recebia filhos de homens e mulheres que entregavam para ser queimados no fogo. Mas Deus pediu o seu filho para provar o seu coração, para provar a sua alma, a sua vida, para saber se verdadeiramente Abraão estava com ele. Irmão, muitas vezes somos provados para saber onde está o nosso coração. E sabe, irmão, o grande risco é de não passarmos no teste, tirarmos nota vermelha. E o que vai acontecer de novo? Tirou nota vermelha? Tem que fazer outra prova. Tem gente passando pela prova, dando glória a Deus e recebendo a bênção e a vitória, irmão. Não precisa voltar lá de novo. Não precisa voltar a passar por tudo de novo.
Abraão é esse cara, irmão, que é provado por Deus, mas ele cumpre o propósito. Espera aí, se estamos sendo provados por Deus, estamos na mão de Deus, irmão. Estamos no controle, está tudo no controle de Deus. Está tudo no controle dele, nada foge. Nada foge, e a gente pensa que foge. A coisa está tensa, a gente pensa que foge. Se nós estamos com Ele, se nós estamos nele, nada foge. Por mais que pareça que foge, que a coisa fica tensa, mas se você entende que você está com Ele, preste atenção, irmão. Abraão estava sendo provado num sacrifício. Deixa eu dar um exemplo para você de um homem que foi provado, muitas vezes não passou no teste. Saul. O pecado de desobediência de Saul. Deixa eu dar um exemplo para você. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. O que é isso aqui? O que está acontecendo? Preste atenção, irmão. Quando Israel sai do Egito, isso aqui aconteceu anos depois. Eu não sei precisar a data, mas foi muitos anos depois. Israel sai do Egito. Quando eles passam o mar e vão para a terra prometida, a caminho da terra prometida, eles são surpreendidos pelos amalequitas. Os amalequitas, eles vão atrás, eles vão matando, saqueando, causando um caos nos mais velhos, nos mais fracos, nos mais doentes. Os amalequitas agindo com covardia, tirando as coisas dos mais fracos, matando os mais fracos, os que estavam lá atrás. Então a fúria de Deus veio sobre esse povo. Um dia Moisés está no monte com as mãos levantadas, e Josué está lá embaixo combatendo os amalequitas. Mas essa raça maldosa não foi toda extirpada. Os anos se passaram, e Deus um dia, após ter instituído os reis, o primeiro rei como Saul, Deus dá uma ordem para Saul. Saul vai e extermina os amalequitas por completo, porque eles mataram o meu povo. Deus deu uma ordem para o rei. Saul vai, irmão, monta o seu acampamento, o seu exército, e vai para matar os amalequitas. Sabe o que acontece? Ele chega no arraial, ele chega na terra dos amalequitas, ele mata todos. Mas ele traz o rei e traz alguns bezerros cevados, algumas ovelhas, uns gados bonitos, e ele traz para Israel. E ele leva para sua casa. O profeta Samuel fica sabendo disso por revelação. Deus diz para ele: Samuel, eu não estou muito bem com Saul não, ele desobedeceu a minha palavra. Eu mandei ele ir fazer o que tinha que fazer, ele foi e fez pela metade. Ele fez só uma parte daquilo que eu mandei. Preste atenção, meu irmão. Deus vela pela sua palavra, Deus tem compromisso com a sua palavra. Ou nós vivemos a sua palavra, ou nós não vivemos. Se vivermos metade, estamos fora do propósito. Ou vivemos ou não vivemos. Deus diz para ele, eu falei para ele fazer assim, assim, assim. Ele foi lá e fez diferente. Ele trouxe o rei preso, cativo, e trouxe um monte de gado e ovelha. Samuel chega, após ouvir a voz de Deus numa madrugada, Deus falando para Samuel: eu não estou legal com Saul não, ele fez coisa errada. Samuel: tá bom, Senhor, eu vou falar com ele. Samuel chega e repreende Saul. Dizia: Deus rejeitou você, porque você rejeitou a palavra do Senhor. Por causa disso, Deus cortou o reino de Saul, irmão. Enquanto Samuel estava falando com Saul, repreendendo ele, Saul estava dizendo: eu fiz o que o Senhor mandou, mas eu trouxe o gado, eu trouxe a ovelha para dar em sacrifício a Deus. Você acha que Deus vai querer alguma coisa, irmão, que faz parte da desobediência? Ah não, eu fiz isso aqui errado, mas eu vou dar um dízimo a Deus. Eu fiz isso aqui errado, mas eu vou dar uma oferta a Deus. Eu fiz isso aqui errado, mas eu vou entregar para Deus. Eu trouxe um monte de gado gordo, ovelha, eu trouxe um monte de coisa boa, aí eu vou entregar em sacrifício no monte para Deus. Aí Samuel vai dizer: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto? Deus é espírito. Deus tem tanto prazer em holocausto, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. O que Abraão estava fazendo, irmão?
tentou sacrificar, Deus não permitiu. Por quê? Porque Deus queria ver a obediência. A obediência vale mais do que o sacrifício. Às vezes sacrificamos tanto e obedecemos menos, não obtemos a resposta. Irmão, tem muita igreja por aí sacrificando, campanhas e mais campanhas, e coisas e mais coisas sacrificando, dá isso, dá aquilo outro, mas obediência não tem. O que adianta? Não estou falando que você não possa fazer um sacrifício a Deus, uma oferta, uma doação, não é isso, mas não adianta isso sem obediência. É como se fosse comprar Deus, e ninguém pode comprar Deus. Deus disse para ele: o Senhor rejeitou você, você é rebelde, você é desobediente, você é como um feiticeiro diante de Deus. A sua arrogância se tornou uma idolatria, e esse era o caso de Saul, irmão. O rebelde, desobediente para Deus é como um feiticeiro, é como um idólatra, sabia? Por quê? Por que Deus compara o rebelde, desobediente como um idólatra, um feiticeiro? Porque Saul queria oferecer algo de desobediência para Deus. Isso não ia cheirar legal para Deus, irmão. Isso não ia cheirar bem para Deus. Oferecer a Deus uma vida em desobediência, Deus não recebe. Saul queria estar com Deus mesmo em desobediência. Mas eu vou dar para Deus, foi para Deus que eu trouxe, mas Deus não pediu. Deus não mandou matar tudo? Para que você trouxe? Ah não, mas eu quero oferecer, é tudo bom isso aqui, ó. Paz, meu irmão. O rei Agag, o rei dos amalequitas, ele trouxe o rei. O profeta Samuel teve que tirar a espada de Saul, enfiar na barriga do rei Agag. Porque um homem que vive com Deus obedece a voz de Deus. Se Deus falou que era para fazer assim. Não era nem mais e nem menos. Mas às vezes a gente quer dar uma ajudinha, irmão. A gente gosta de dar uma ajudinha. Saul desobedeceu, irmão, por causa do sacrifício. Abraão obedeceu por causa do sacrifício sem sacrificar. Recebeu a vitória de Deus. Agora, preste atenção no que Davi diz num salmo de arrependimento. Abra sua Bíblia comigo aí, Salmo 51. Olha o que Davi fala sobre sacrifício, porque estamos falando de sacrifício e prova. Olha o que Davi diz, Salmo 51, verso 16 e 17. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Verso 17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Irmão, você acha que esse coração aqui era de quem? Era o coração de Abraão diante de Deus. Era um coração quebrantado. Era um coração humilde, rendido, obediente à voz de Deus. Deus pediu, o filho pediu, mas quando Abraão obedeceu, Deus disse: eu não quero. Eu já vi você, eu já vi seu coração. Mas não se engane, irmão, esse aqui é o problema de muitos. Deus conhece meu coração, pastor. Quanto eu sou bom, eu ajudo, eu dou, eu faço, eu sou bonzinho. Nos enganamos, irmão. Deus conhecia o coração de Abraão, que ouviu a sua voz, saiu da sua casa, deixou tudo e foi. Mas um dia Deus pediu o filho para ele. Abraão foi até chegar ao clímax de consumar no sacrifício. Deus disse: para. Eu sei que agora eu sei que você teme. Você está entendendo, irmão? Que não fica só no negócio do coração, não, porque no meu coração não, eu creio, não. Deus leva para a prática. Vamos ver, vai aí, vamos ver até onde você vai. Até que Deus diz: para. Eu sei que você faz. Eu sei que você é meio doido mesmo na fé. Eu sei que você vai fundo. Eu sei que você não duvida, não. Para, espera um pouquinho, não precisa fazer isso também. Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30, Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Onde que eu aprendo? Humildade, mansidão, com Jesus. E coração é esse, irmão? É um coração obediente. Você quer ver como é um coração obediente? Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha o exemplo da obediência. Abraão foi até o fim, irmão. Jesus disse à igreja no Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tudo, irmão, envolve a fidelidade, a obediência, o compromisso. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Abraão ofereceu o seu filho a Deus. Quando Deus diz para ele: para, não precisa mais, não fira o menino. Eu sei que você teme a Deus. Abraão levantou e olhou para o lado. Ele viu num arbusto um carneiro preso com seus chifres naquele arbusto. Se cumpriu a palavra que Abraão disse para o seu filho, indo para o monte: o cordeiro, meu filho, Deus proverá para si. O cordeiro Deus vai prover, conforme Deus proveu naquele dia. Quando Abraão olha para o lado e vê o carneiro lá preso no arbusto, Abraão disse, chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso nós conhecemos que a palavra Jeová Jireh, que significa Deus provedor, aquele que provê, o Senhor proverá. Irmão, você está entendendo que Deus provê para mim e para você dentro da prova? Você está entendendo? Se você é obediente, a provisão vem dentro da prova, não vem depois da prova. A provisão de Deus para você vem dentro da prova, não vai vir depois que a prova acabar. Se você é obediente ao que Deus está falando, a bênção sua já está aqui nessa noite. Se você é obediente à voz de Deus, o mesmo Deus que estava provando era o Deus que estava provendo. O mesmo Deus que prova é o Deus que provê. E a gente se esquece. Está na escassez, está na dificuldade, vai sacrificar um filho, não tem nenhum carneiro aqui. Aonde que vai aparecer um cordeiro, um carneiro em cima do monte nesse lugar agora? Do nada. O mesmo Deus que prova, irmão, é o Deus que provê. Aleluias. A prova de Deus provocou a provisão na vida de Abraão. E eu creio que essa prova, querido, que eu e você estejamos passando, ou possamos estar passando, vai provocar a provisão de Deus em nossa casa, em nossa vida. Não estamos reclamando. Foi dentro da prova que Deus proveu para ele. Irmão, essa palavra proveu vem do verbo prover. Significa equipou, forneceu, providenciou, aprovisionou, abastou, abasteceu, guarneceu, muniu, recheou. É dentro da prova que Deus vai prover para mim e para você nessa noite. Amém? Eu não sei qual é a sua prova nessa noite, mas se houver obediência, Deus está falando para você. Se houver obediência, antes dessa prova acabar, uma grande bênção virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus vai munir você, vai abastecer você, abençoar você. A Bíblia diz no versículo 15, 16 e 17: o anjo do Senhor bradou a Abraão segunda vez. Primeiro Deus disse: para, eu sei que você teme. Agora o anjo diz assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, te abençoarei, e grandissimamente a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus falou com ele duas vezes no monte, irmão. A primeira, Deus disse: para, eu sei que você teme, eu sei que você vai até o fim, você não é um cara de palavra mole, você não é alguém que tem um pensamento dúbio, você fala e você faz comigo. Depois Deus diz assim: olha, é o seguinte, eu juro por mim, Deus está falando, não tem ninguém para jurar, ninguém maior que eu, não existe ninguém. Eu vou abençoar você tanto. Irmão, pega essa palavra nessa noite para você. Eu vou abençoar você tanto, mais tanto, grandissimamente, você de forma tão poderosa. Eu vou abençoar você,
Você vai possuir a porta dos seus inimigos. O que é isso? Você vai conquistar cidades, você vai conquistar nações. A porta vai estar aberta para você, tudo que está lá dentro é seu. Você vai possuir a porta dos seus inimigos. Eu vou abençoar você grandissimamente, porque você não me negou. Está entendendo, irmão? A bênção vem porque eu e você não negamos, porque eu e você somos fiéis, vamos até o fim naquilo que Ele falou. Aleluias, uma resposta de Deus entregando a bênção, o juramento de Deus, abençoando o filho, reconhecendo esta obra, esta ação. Hebreus 6:3 diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. Deus disse a Abraão: eu juro por mim mesmo que a sua vida vai mudar para sempre. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida. Tudo isso por causa da obediência, irmão. Tudo isso por causa de não duvidar daquilo que Deus falou. Aleluias. Esse é o ano, irmão. Esse é o ano que você precisa compreender isso. Que nós precisamos compreender isso. Que lutas e provas e situações não podem nos arrancar de Deus. Não podem nos arrancar da igreja. Não podem nos arrancar do propósito. Esse homem foi provado no extremo, mas essa prova não arrancou ele de Deus. Pelo contrário, levou ele a Deus. A prova precisa levar eu e você a Ele, não nos arrancar dele. A prova levou Abraão bem pertinho de Deus. E lá, no momento maior da sua prova, na sua maior crise, Deus disse para ele: olha, sua é a vitória, sua é a grande bênção, a grandíssima bênção vem sobre a sua vida. E eu termino aqui, querido. Dentro do propósito de Deus, tudo coopera para o nosso bem, mesmo quando nós não entendemos. Talvez você não entende o porquê disso, o porquê daquilo outro, o porquê daquilo outro, porque está passando por isso, por essa enfermidade, por essa dor, por essa perseguição, por essa tristeza, por essa escassez. Talvez você não entende. E a Bíblia diz assim: sabemos que todas as coisas, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Tudo coopera para o bem, irmão. Está levando o filho para o sacrifício, vai subir o monte, vai ter que matar Isaac. Meu Deus do céu, o que Deus foi pedir? Como que vai ser isso aí? Eu vou, mas eu vou, Deus pediu. Eu preciso fazer. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo, o amigo de Deus. Eu preciso fazer o que Ele falou. Ele sabe o que ele pede. Ele sabe o que Ele faz. Eu não entendo. Tem hora que eu não entendo. Tem hora que eu não tenho resposta para as coisas que Ele quer. Tem hora que Ele pede umas coisas meia louca, meia diferente. Eu fico meio sem saber por que Ele está fazendo isso. Mas tem um propósito, irmão. Pode ser a coisa mais louca que Ele mandou você fazer, mas uma hora você vai entender. Você quer ver um exemplo? João 13, versículos 6 e 7. Jesus está dentro de uma casa, e Ele reúne os seus discípulos e fala assim: gente, senta aqui que eu vou lavar o pé de vocês. Eu preciso lavar o pé de vocês. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois, irmão. Depois. Irmão, preste atenção. Quando Jesus pega no pé da gente, irmão, e quando Jesus pega no meu pé e no seu, irmão, vai mudar a caminhada. Quando Jesus pega no meu pé e no seu, irmão, vai mudar os interesses. Quando Jesus pega no nosso pé, irmão, vai mudar muita coisa. Olha que Jesus não está só lavando o pé para tirar a poeira das estradinhas de Israel, não. Ah, mas era um costume judaico? Sim. Eles entravam na casa, o servo vinha e lavava os pés, passava um óleo na cabeça por causa da secura do tempo.
fazia aquelas honras ali, a pessoa chegava, o anfitrião fazia isso, o servo. Jesus estava sendo servo. Sim, cara, deixa eu lavar o seu pé. Aí Pedro fala assim: Senhor, não, então faz o seguinte, me dá um banho, me lava a cabeça, me dá um banho, Jesus. Aí Jesus diz: não, Pedro, não precisa de nada disso, você já está sendo limpo pela palavra que eu estou anunciando e pregando. Você está ouvindo a palavra está lavando você, está limpando você. Mas no seu pé eu preciso tocar, no seu pé eu preciso pôr a mão, porque quando eu coloco a mão no seu pé eu mudo a direção da sua vida. E às vezes, diante da prova, nós não entendemos o que está acontecendo. Não vai entender mesmo, irmão. Nós temos aqui obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não sacrifique, não. Não invente, não faça. Fique quietinho, ouça a voz de Deus e siga o caminho. Está escuro, está difícil de entender, continue. Uma hora a luz vai brilhar, irmão. Uma hora você vai ouvir Deus falar assim: ó, agora eu sei que você teme. Agora eu sei que você teme. Agora eu sei. É o seguinte, eu estou abençoando você. Eu estou abrindo essa porta generosa sobre a sua vida. Eu estou movendo essas águas, aleluias. Eu estou trazendo a cura nessa noite. Eu estou fazendo esse milagre nessa noite. Eu estou operando esse sinal essa noite, aleluias. Porque agora eu sei que você teme a Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos, no nome de Jesus. O que eu faço agora tu não sabes, mas saberá depois. Saberá depois. Abraão, quando estava caminhando para o monte, não sabia. Só sabia que teria que sacrificar o seu filho. Mas e depois como seria? Aleluias. Deus está falando: vou abençoar você grandissimamente, porque você não negou. Jesus foi até o fim, Abraão foi até o fim, muitos foram até o fim. Deus quer que eu e você também possamos ir até o fim. Continue, amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu favor, Senhor, e cremos nesta promessa, nesta palavra, Senhor, que não voltará vazia sobre as nossas vidas, mas cumprirá o propósito do Senhor. Que dentro desta prova estamos sendo providos pelo Senhor, Pai, pois o Senhor não nega o filho obediente, a filha obediente, que caminha no teu propósito, muitas vezes, mesmo sem entender, ó Pai, aleluias, mas sim em obediência à tua palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo sejam abundantemente derramados sobre as nossas vidas.